Com o fim de semana se aproximando, é sempre bom a gente ter uma sobremesa como uma carta na manga. Dessa vez eu vou te ensinar a fazer a minha deliciosa torta de chocolate com pistache. Como você já sabe, eu gosto de receitas super práticas. O primeiro ingrediente que eu vou usar para fazer essa torta é a massa filo. Essa é uma massa muito fininha e delicada. Ela é semelhante à massa folhada, só que ela contém menos gordura no preparo. Eu gosto de preparar ela usando às vezes um pano molhado. Se você for demorar bastante tempo para fazer o que você precisa fazer, um pano molhado, úmido na verdade, vai manter a sua massa sem ressecar. Como a receita de hoje é prática, eu não vou precisar de pano. Eu vou cortar um quadrado da massa toda. Vou usar apenas essa parte e o restante da massa eu vou guardar numa embalagem plástica para não ressecar. Com o meu quadradinho separado, eu vou usar uma assadeira de 22 centímetros de diâmetro. Eu vou começar a fazer essa montagem em camadas. Agora que a massa está preparada, eu vou derreter a manteiga no micro-ondas. É aquecer até derreter toda a manteiga. 40 segundos foram o suficiente para já derreter a minha manteiga. Eu estou usando a manteiga sem sal. Agora eu vou fazer a base dessa torta usando as camadas da massa filo com a manteiga. A manteiga vai ajudar a trazer crocância e deixar essa massa unida. A massa filo é super fininha e vem dobrada em camadas. Então eu vou soltar essas folhas para poder montar. É só colocar uma por uma. Acomoda bem. Se certifica de que ela tá juntinha das bordas. Assim vai caber mais recheio. Hoje eu vou dobrar a lateral para dentro. Dessa maneira. Entre as camadas, eu vou pincelar essa manteiga derretida. E espalhar com o pincel delicadamente. Eu gosto do pincel porque ele espalha de uma maneira bem suave, sem ficar arrastando a massa. Essa manteiga, além de trazer um sabor delicioso dela, vai ajudar a deixar essa massa bem coradinha. Agora eu vou vir com a próxima camada de massa e repetir o processo. Essa parte dá um pouquinho de trabalho, mas é super gostoso de fazer porque é fácil. Se ela for dando uma enrugadinha, levanta a massa com delicadeza, desce ela e continua a moldar. Repete a camada de manteiga. Se você por um acaso quiser fazer algum preparo com essa massa e o seu preparo for salgado, você pode usar azeite no lugar da manteiga. Deixa um sabor delicioso na massa. Repete mais uma camada de massa e sempre se certifica de que tá coladinho. A minha ideia é que a massa fique bem uniforme nessa torta e fique bem bonita. Para essa base eu vou usar pelo menos 6 folhas de massa. Você pode usar um pouco mais caso a sua esteja mais quebradiça ou rasgadinha. Quarta massa. Enquanto a massa filo assa, ela pode criar um pouquinho de ar e dar uma descolada uma camada da outra. É normal que isso aconteça, então não se preocupa se isso acontecer na sua cozinha. Se por um acaso a massa filo for um desafio de ser encontrada aí na sua cidade, não tem problema. Uma massa substituta para essa receita é a folhada, vai ficar muito gostoso. Eu recomendo que você use a laminada, ela já vem mais fininha e fica mais delicada. Essas massas são deliciosas de trabalhar, eu adoro. Dá para inventar um monte de formato, ela aceita muita coisa. A combinação de pistache, caramelo e chocolate é perfeita. Essa torta fica deliciosa e é uma ótima alternativa para você levar de sobremesa para um almoço, um jantar ou até mesmo para fazer em mini porções e servir. Fica muito bonitinho, a diferença é só no tamanho. Você pode usar uma assadeira de cupcake nesse caso para fazer. A última camada de massa, para garantir uma certa estrutura, afinal ela é super fininha. Se você quiser usar menos camadas de massa para fazer a sua torta, você vai só correr o risco de que ela quebre com mais facilidade. Dessa maneira a gente consegue desenformar, servir de uma maneira mais bonita, com mais segurança.
Com a base da torta já moldada, bem bonitinha, meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e eu vou levar para assar. A massa vai assar até que ela fique totalmente dourada. Esse tempo pode variar de forno para forno. Agora é só esperar ficar bem douradinho. Enquanto isso, eu vou fazer a ganache, que é o recheio principal da torta. Para isso, eu vou usar 400 ml de creme de leite fresco. Se você não tiver o fresco na sua cidade, você pode usar o creme de leite de caixinha. Ele é um ótimo substituto para isso. Eu vou começar aquecendo ele na panelinha, mas eu não vou deixar ferver. É só levantar a fumacinha e desligar o fogo. A ganache de chocolate pode ter diversas texturas, desde mais fluida, como um fondue de chocolate, por exemplo, como um recheio de torta, bolo, que é o que a gente vai fazer hoje. Para essa proporção funcionar, é importante que os ingredientes estejam na mesma quantidade. Como eu quero uma textura cremosa, eu vou usar 400 gramas de chocolate picado. O meio amargo tem um equilíbrio de sabores e vai ficar delicioso para essa torta. Se seu creme de leite começar a ferver, espere um pouquinho para adicionar o chocolate. Se ele estiver muito quente, ele vai desestruturar ele e aí pode ser que dê errado a sua ganache. Afinal, confeitaria é uma química incrível. Agora que meu creme já tá com uma fumacinha, eu posso colocar o meu chocolate aqui. Não precisa ficar mexendo, é só deixar o chocolate descansar submerso nesse creme. Com o fogo desligado, é só esperar aproximadamente 5 minutinhos e aí você mexe. Vai ver que vai ficar homogêneo rapidinho. Passado esse tempinho, olha só como fica fácil de misturar. Agora é com calma até ficar homogêneo. Você viu só que não tem mistério nenhum para fazer o recheio dessa torta. Fica delicioso. Eu gosto bastante da ganache porque ela fica suave e ao mesmo tempo bem chocolatuda. Parece que no começo você não vai conseguir chegar na consistência certa, mas no fim dá tudo certo. Como o creme de leite está bem quente e o chocolate também, a hora que ele esfriar, ele vai criar uma estrutura. Se você preferir, pode bater com um mixer de mão, vai ficar ótimo isso aqui. Continua misturando até que os micro pedacinhos de chocolate estejam todos derretidos e incorporados no creme. Esse é o ponto que tem que ficar, bem chocolatudo e cremoso, desse jeitinho. Agora é só transferir para a base da massa que já está assada no jeito esperando. Olha que coisa mais deliciosa. Vou levar para a geladeira e deixar refrigerar. Agora é só deixar o recheio ficar bem firme. Vamos fazer a cobertura de pistache. Para isso eu vou usar uma xícara de chá de açúcar. Liga em fogo médio-baixo. E é muito importante você se atentar com a temperatura. Se a sua panela for grossa como a minha, desses fundos triplos que retém bastante calor, se você começar na máxima potência do fogo, você vai queimar o seu caramelo muito rapidamente. Então eu recomendo que você trabalhe num fogo baixo e vigilante. Pode ir mexendo para não queimar. É só deixar derreter. E enquanto isso, eu vou picar um pouco de pistache. Um punhado já é o suficiente. Eu separei aqui o equivalente a 1/3, meia xícara de chá de pistache só para fazer a finalização. Eu adoro essa combinação de sabores do salgadinho com o doce. Sem contar que o sal nessa proporção, que vai ficar muito delicado, vai ressaltar o sabor da torta. Vai ficar bem gostoso. Com o pistache picadinho, agora é só reservar no potinho. Picar os pistaches foi tempo suficiente para o meu açúcar começar a derreter. Como não tem água nesse preparo, pode mexer sem medo de ser feliz, que não vai cristalizar o açúcar. Derreter o açúcar é super importante para essa etapa da receita, é o que vai trazer uma cor mais charmosa para a cobertura da torta. Rapidinho vai derretendo o açúcar. Quando o caramelo já começar a ficar derretido, é só colocar um pouquinho de pistache. Para a cobertura, eu vou usar o pistache inteiro. Eu vou colocar aproximadamente meia xícara de chá. No começo ele fica grudadinho e daqui a pouco ele vai se espalhar porque vai aquecer.
Com o caramelo de pistache já no jeito, agora eu vou colocar leite condensado e creme de leite fresco. Mistura bem. É normal levantar essa fervura e essa fumaça toda por conta do calor do açúcar. Então agora você baixa o fogo. A hora que tudo tiver derretidinho aqui, eu vou colocar 100 ml de creme de leite fresco para deixar mais fluido. Nossa, o cheiro tá delicioso, super doce e gostoso. O creme de leite vai deixar mais fluida essa calda para ela não endurecer e ficar tão dura. Esses dias eu vi um preparo na internet delicioso com um puxa bem parecido com esse aqui. Eu ainda vou trazer essa receita para vocês porque eu fiquei morrendo de vontade de fazer. Esse é o ponto que tem que ficar a calda. E agora eu vou transferir ela para um recipiente, uma molheira bem charmosa, para finalizar as fatias. A próxima etapa da receita é a mais gostosa. É servir e comer essa delícia. A torta já ficou refrigerada e olha que linda que ela tá, super firme. Agora eu só preciso tirar essa assadeira daqui. Para isso é só remover a assadeira. E aqui embaixo tem mais uma parte que eu vou passar a faca para soltar. E olha como ela fica firme. Super estável essa torta. Para fazer a finalização, lembra daquele pistache picadinho? Eu vou colocar ele ao redor da torta para ficar bem bonito. Vai colocando na lateralzinha, já para entregar o que vai ter de ingrediente. Você pode finalizar como você quiser, eu acho que fica muito mais charmoso quando a gente coloca só no cantinho. Olha que coisa mais charmosa que fica. A torta tá pronta e agora é só servir. E para finalizar, você coloca a calda em cima da fatia. Olha que linda que fica essa torta mousse de chocolate com essa calda de pistache. Fica perfeito esse doce. Agora eu vou provar um pedaço, porque isso aqui tá imbatível. Olha a crocância dessa massa, que delícia. Essa combinação é perfeita.